Eu vou ler aqui a frase. Tendo em vista o etnocídio discutido amplamente no seminário, não sou pardo, sou indígena, vocês poderiam analisar a frase há muita terra para pouco índio? Então, em primeiro lugar, essa frase é uma falácia, né? Ela foi construída ao longo de muito tempo. Talvez o principal artífice, né, dessa noção que vem sendo tão difundida aí nos meios ruralistas é o Evaristo de Macedo, que dirigiu a Embrapa. Não fugiu agora o nome específico, mas é um dos segmentos da Embrapa destinado à gestão territorial por anos. É o ideólogo na parte fundiária do Bolsonaro, se aproximou dele desde o início da campanha, em 2018, um pouco antes até, eles têm uma relação que vem de um tempo anterior. Essa frase é uma completa mentira. Quando a gente vai analisar os dados de uso da terra, até alguns dados trazidos aí pelo Tarzan no começo da apresentação, a gente vê que as terras indígenas elas ocupam cerca de 13% do território brasileiro. Esse número vai variando em função das demarcações, mas como a gente não teve nos últimos 2 anos, ele tem estado aí nessa faixa de 13% do território nacional, que é o número usado pelos ruralistas para dizer que é um absurdo, que é uma faixa de território muito grande. Aí eles somam com as áreas públicas não destinadas, com as unidades de conservação federais, estaduais, para chegar a um grande número, que seria que mais de 30% do território nacional está sob algum tipo de proteção. Só que, quando a gente vai analisar esses dados, como eles incluem essas terras sem destinação, não significa que terras públicas sem destinação não estejam sendo ocupadas, sejam por camponeses, por ribeirinhos, por extrativistas, mas em grande parte elas estão ocupadas por poceiros e elas estão sendo gradualmente incorporadas ao mercado de terras. Isso vem acontecendo com muita força em Rondônia, vem acontecendo com muita força em outras partes do país também, não só na região norte. Inclusive, a gente tem uma dessas iniciativas do governo Bolsonaro que visa atingir justamente essas terras não destinadas, é o programa Titula Brasil, que é um programa idealizado pelo Naban Garcia, ex-presidente da União Democrática Ruralista, que foi responsável por mais de 400 assassinatos de líderes camponeses entre os anos 80 e 90. Naban Garcia, secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. E o Titula Brasil, basicamente, ele municipaliza a regularização fundiária de glebas públicas federais que ainda não tenham sofrido não tenham sofrido processo de regularização. Isso impacta, evidentemente, pequenos proprietários, camponeses que vão receber títulos, mas em muitos municípios, que é uma pesquisa que a gente tem feito, deve ser lançada em agosto, mais ou menos, a gente listou municípios em que os coordenadores ou os próprios prefeitos eles são donos de terras ou têm interesses diretos nessas glebas que vão ser tituladas pelos próprios municípios. Isso sem qualquer processo de transparência, esse processo de escolha dos coordenadores dos núcleos municipais de regularização fundiária. Então, por aí a gente vê já que é algo que se expande aí para todo o país. Mas quando a gente vai falar desse mapa fundiário, a gente tem também que, até a partir dos números aí mostrados pelo Tarzan, que, na verdade, 20% do território está ocupado por grandes propriedades rurais. Então, quando a gente vai bater os números, a gente está falando de 13% do território em terras indígenas, onde vivem mais de 800 mil pessoas, isso sem considerar ainda os indígenas em áreas urbanas. E quando a gente vai botar na população que está nesses 20% de áreas públicas, imóveis privados de grande porte, a gente tem uma disparidade completa em termos de densidade demográfica dessas áreas, mesmo considerando essa ideia que é posta aí por ruralistas de que é muita terra para pouco índio, que são enormes quantidades de território para poucos habitantes, sendo que isso vale para alguns territórios na Amazônia, e a gente nem está falando de todos ainda, né?
Mas quando a gente vai para outras partes do país, você tem territórios completamente espremidos, né? Você tem a terra indígena dos Funiô, que ela está completamente já espremida pela cidade, pelo crescimento urbano. Você tem as terras indígenas no Mato Grosso do Sul, completamente espremidas por crescimento urbano, ou por fazendas da região. Em São Paulo tem um caso expressivo da terra indígena Jaraguá, você tem as terras indígenas no Rio Grande do Sul e no Paraná também, que são terras muito pequenas para a quantidade de habitantes nelas. Então, isso realmente é uma completa falácia, que ela é desmentida. Depois eu posso compartilhar aqui no chat. Esses dados que eu estou citando são um estudo que saiu na revista Land Use Policy em 2019, então são dados baseados no censo de 2010 do IBGE. E aí, por exemplo, quando a gente fez o especial de Ouro no Mato Grosso do Sul, quando a gente começa a comparar, né, esses dados de densidade demográfica, você tem, falando só de terras ocupadas por políticos, em sua maioria grandes propriedades, um mapeamento que a gente fez, você tem uma média de 1.350 hectares por político com terras no Mato Grosso do Sul, sendo que a média de hectare por Guarani Kaiowá, a gente considerou especificamente essa etnia, era de 1 hectare. Então, essa lenda de muita terra para pouco índio, ela é mentira tanto na Amazônia quanto no resto do território brasileiro, no resto dos biomas. E aí, nesse ponto, retomando uma pergunta, até um ponto que o próprio João levantou aí nos comentários depois, sobre essa multiplicidade, né, que também quando a gente fala em biomas, às vezes fica muito genérico, né? Cada bioma tem diversas fitofisionomias que elas são muito expressivas e muito importantes em termos tanto da governança, tanto da manutenção dos povos que vivem nesses biomas. Então é diferente você em diferentes fitofisionomias. Vou dar o exemplo do Cerrado, que é onde eu trato mais frequentemente. É muito diferente você comparar uma área de Campos Gerais com uma área de Cerradão. Só que, geralmente, essas diferenças não são levadas em conta na hora de formulação de políticas públicas. A gente deu até no observatório, no ano passado, salvo engano, um estudo que apontou que o fato de não considerar o Cerradão, que justamente essa área são áreas mais florestadas do Cerrado, que estão nessa transição com a Amazônia, causou uma perda territorial no bioma de milhões de hectares, de uma área equivalente ao tamanho de um país, perdido por simplesmente não levar em conta uma característica do bioma que garante uma área de transição e considerá-lo como já se fosse uma área de cerrado estrito sensu e não uma área de transição entre dois biomas. E essa perda por desmatamento, ela se dá pelas diferentes gradações de reserva legal de acordo com biomas, né? Uma pergunta aqui do Sassá sobre essa parte demográfica: qual a população que vive nas terras ocupadas pelo agronegócio, e a registro sobre diversidade de fauna e da flora silvestre nessas fazendas. Em relação à população, a gente vai ter no ano que vem, com os resultados finais do censo agropecuário. Aliás, a gente tem os dados do censo de 2017, que não estão completos, mas eles estão... esses dados mais específicos de demografia, eles vão sair com o censo geral, que se ele sair, né, que ele está sem verba para ser realizado, mas em tese estarão no censo geral. Mas se tem alguns dados no censo agropecuário que já dizem isso. De forma geral, a gente passa por um processo contínuo de perda populacional nessas áreas rurais, né, concentrando tanto nas cidades, nessas regiões, quanto em grandes centros urbanos, muito por conta dessa expansão, dessa latifundiarização no campo brasileiro, que vale tanto para a Amazônia, quanto para a Caatinga, quanto para os Pampas, quanto para o Pantanal, para o Cerrado, para a Mata Atlântica. O que vai diferenciar é a rapidez do processo, de acordo com a região, mas esse é um processo que ou já está consolidado em algumas regiões. Um caso simbólico disso é Goiás, que mesmo assim ainda tem processos de expulsão, de conflito com camponeses e com indígenas e quilombolas.
em alguns casos em que são áreas que o preço da terra ele ainda é baixo o suficiente para valer a pena essa exploração, essa ocupação e venda do território para outras firmas maiores, né, essa concentração, né, pegar territórios fragmentados, concentrar e vender como um grande latifúndio, que é o que vem acontecido, né, nessa região do Mato Piba, no Cerrado, aí esse processo vai ser mais veloz e mais intenso.